Hollywood adora se pintar como imortal, mas nos bastidores até as lendas ficam sem tempo. Imagine derramar sua alma em uma história apenas para o destino chamar corta antes de você. Já se perguntou o que acontece quando um diretor não chega ao final do próprio filme? Pegue sua pipoca, porque essas histórias não são sobre aposentadoria, são sobre visões inacabadas, caos no set e o que realmente significa quando a câmera para de rodar para sempre. Pronto para ver quem nunca teve sua última tomada? Jean Eustache. Jean Eustache não era o típico cineasta francês. Ele era o enfant terrible do cinema, sempre ultrapassando limites e evitando o brilho polido dos filmes convencionais. Seus filmes eram crus, desordenados e cheios de vida, assim como ele. Em 1979, enquanto trabalhava em La Rosière de Pessac, Eustache estava em seu elemento, montando um pedaço da vida real com o olhar de um poeta e a ousadia de um provocador, mas sua energia incansável o alcançou. Eustache nunca viu seu corte final. Ele morreu durante a pós-produção, deixando sua equipe atônita e seus fãs de coração partido. Imagine um set onde o capitão desaparece de repente. Os membros da equipe se agitaram, os atores se sentiram perdidos e a sala de edição tornou-se um santuário para sua visão. A ausência de Eustache foi um golpe duro e ainda assim seu trabalho inacabado de alguma forma se tornou ainda mais poderoso, um lembrete assombroso de um gênio que se foi cedo demais. O filme foi concluído usando suas anotações, mas todos sabiam que não era exatamente o que ele pretendia. Eustache deixou um legado cinematográfico que ainda é dissecado por críticos e apreciado por rebeldes. Sua história não é apenas sobre um filme, é sobre um homem que se recusou a seguir as regras, mesmo quando o destino teve a palavra final. Brandon Lee. Você conhece a história de Bruce Lee, mas a história de seu filho Brandon é uma tragédia de Hollywood, que confunde a linha entre a magia do cinema e o horror da vida real. Brandon Lee estava filmando O Corvo, uma história de vingança sombria e gótica que o tornaria uma estrela por mérito próprio. O set já estava imerso em atmosfera e mito. Então, o desastre aconteceu. Durante uma cena, um acidente com uma arma cenográfica matou Brandon instantaneamente, causando ondas de choque em Hollywood e no mundo. Aqui está o ponto crucial. Lee não estava apenas atuando. Ele havia assumido o controle criativo em várias decisões, moldando o estilo visual e o tom do filme. Com sua morte, o set tornou-se um lugar assombrado, cheio de e se e sonhos inacabados. O estúdio enfrentou uma decisão angustiante: encerrar tudo ou encontrar uma maneira de terminar o filme em sua memória. Eles usaram dublês, CGI inicial e todos os truques possíveis para montar a última atuação de Brandon. Quando O Corvo chegou aos cinemas, tornou-se instantaneamente um clássico cult. Os fãs não estavam apenas assistindo a um filme de super-herói. Estavam testemunhando o capítulo final não planejado da vida de Brandon Lee. A tragédia está para sempre entrelaçada no filme, tornando-o inesquecível. É um lembrete difícil de que, às vezes, as histórias mais assustadoras no set não são roteirizadas. J. Lee Thompson. J. O nome de Lee Thompson nem sempre aparece nos livros de história do cinema, mas a portas fechadas ele era um favorito dos estúdios, produzindo de tudo, desde thrillers intensos até sucessos de bilheteria cheios de ação. Thompson estava profundamente envolvido na pré-produção de Kinjit 2, uma sequência destinada a aumentar a ação e a intensidade de seu sucesso anterior. Mas a vida, imprevisível como sempre, encerrou a carreira de Thompson antes mesmo das câmeras começarem a rodar. A morte repentina de Thompson causou um choque no sistema do estúdio. Elenco e equipe, já se preparando para uma filmagem cheia de noites longas e alta tensão, de repente se viram sem diretor no comando. Ao contrário de outras histórias desta lista, a saída de Thompson aconteceu antes de uma única cena ser filmada, deixando sua visão completamente nas mãos dos produtores e roteiristas. O projeto foi arquivado, depois reimaginado, mas os fãs podiam sentir a perda. O roteiro permaneceu inacabado, um fantasma do que poderia ter sido. O que é impressionante sobre Thompson é quantas vezes ele escapou do desastre antes. Ele sobreviveu a cortes de orçamento, batalhas de ego e a rotina da política dos estúdios por décadas. Mas ninguém vence o tempo para sempre. O legado de Thompson é sobre o que ele deixou para trás, filmes que ainda parecem novos e uma sequência inacabada que os fãs ainda comentam. Às vezes, o verdadeiro drama não está na tela. É o que acontece quando o diretor nunca mais grita ação. Miklos Janksós. Miklos Janksó foi um diretor que fazia cada movimento de câmera parecer uma revolução. Seus filmes eram complexos, hipnotizantes e diferentes de tudo que Hollywood ousava tentar. Nos seus últimos anos, Janksó ainda estava ultrapassando limites, profundamente envolvido na produção de um novo filme húngaro destinado a coroar sua carreira lendária. Mas o destino interveio. Ele faleceu antes que o projeto pudesse ser concluído, deixando o mundo do cinema de luto. O set de Janksó era uma colmeia de energia, cheio de intrincados.
coreografia e longas tomadas contínuas. Quando a notícia de sua morte foi divulgada, a produção parou. Atores e equipe vagavam pelo set em choque, presos entre o luto e a vontade de terminar o que seu líder havia começado. Os produtores do filme eventualmente tentaram salvar o que podiam, juntando cenas e costurando as anotações de Jean-Charles, mas todos sentiam a ausência. Aqui está a verdade. O trabalho de Jean-Charles nunca foi apenas sobre enredo, era sobre sentimento, sobre ideias que não podiam ser domadas ou contidas. Seu filme inacabado é um testemunho dos riscos que os artistas correm, colocando tudo em uma visão que às vezes os supera. Os fãs ainda debatem o que poderia ter sido, mas uma coisa é certa: o espírito de Jean-Charles nunca foi feito para desaparecer silenciosamente. Seu projeto final permanece como uma das grandes sinfonias inacabadas do cinema. F. W. Murnau. F. W. Murnau foi o tipo de diretor que mudou o cinema para sempre. Se você já se arrepiou com um filme de terror ou se emocionou com um épico romântico, está sob a sombra do gênio de Murnau. Ele fez Nosferatu em 1922 e basicamente inventou o monstro moderno do cinema. Mas mesmo lendas não estão imunes aos imprevistos da vida. Enquanto filmava Tabu, A Story of the South Seas, em 1931, a história de Murnau tomou um rumo trágico. Murnau estava no sul do Pacífico, obcecado em capturar cada gota da beleza autêntica da ilha para seu filme. Mas na véspera da estreia de seu filme, ele morreu em um acidente de carro inesperado. Ele nem sequer teve a chance de ver sua própria obra-prima na tela grande. Seu falecimento repentino chocou o mundo do cinema. A equipe se esforçou para terminar a pós-produção, de coração partido e exausta. Tabu foi lançado com um sentimento de luto, o produto final marcado pela ausência de seu criador. O que é impressionante é como Tabu se tornou tanto uma canção de cisne assombrosa, quanto uma carta inacabada para o cinema. O filme foi aclamado pela crítica, mas cada quadro carrega o fantasma dos planos não realizados de Murnau. Mesmo hoje, você pode sentir o que poderia ter sido se o destino o tivesse deixado terminar a história do seu jeito. A saída abrupta de Murnau nos lembra que, às vezes, até as luzes mais brilhantes se apagam antes dos créditos finais. Hal Ashby. Hal Ashby foi o rebelde definitivo de Hollywood, um diretor que nunca jogou pelo seguro e se recusou a se curvar à política dos estúdios. Seus filmes como Harold and Maude e Being There eram estranhos, maravilhosos e cheios de uma sabedoria astuta que você não vê todos os dias. Quando assumiu 8 Million Ways to Die, em meados da década de 1980, Ashby era tanto uma lenda quanto um encrenqueiro. Ele mergulhou no projeto com sua paixão característica, mesmo quando a doença começou a sombrear cada um de seus movimentos. Ashby morreu durante a pós-produção, deixando uma pilha de filmagens brutas e uma visão inacabada. O estúdio interveio, desesperado para salvar algo comercial do caos de Ashby. Os editores remendaram o filme, mas todos podiam perceber que faltava a magia de Ashby. O produto final é uma raridade cult, um thriller policial com lampejos de genialidade e momentos que simplesmente não funcionam. Aqui está a reviravolta. Para os fãs, 8 Million Ways to Die é mais do que apenas um filme. É um vislumbre do que acontece quando o sistema tenta conter um espírito selvagem e falha. O legado de Ashby é o de um verdadeiro original, um cineasta que não apenas coloriu fora das linhas, mas jogou fora o livro de colorir completamente. Seu trabalho inacabado é um testemunho de sair nos seus próprios termos, não importa o que aconteça. Satoshi Kon. Se você ama a animação que mexe com você e faz questionar a realidade, deve muito a Satoshi Kon. Seus filmes, Perfect Blue, Paprika, Tokyo Godfathers, são uma viagem selvagem por mundos de sonhos e mentes fragmentadas. Em 2010, Kon estava profundamente envolvido no que seria sua obra-prima Dreaming Machine. O mundo da animação estava em alvoroço, esperando outro clássico da mente mais inventiva do gênero. Mas o destino tinha outros planos. Kon foi diagnosticado com câncer no auge da produção. Mesmo enquanto lutava contra a doença, ele dedicou toda a sua energia a storyboards e notas detalhadas, determinado a guiar sua equipe, mesmo que não pudesse terminar a jornada. Quando ele morreu, Dreaming Machine ficou inacabado, um mapa sem destino. Os estúdios tentaram continuar de onde ele parou, mas nada conseguia igualar a magia que Kon trazia a cada quadro. O projeto ainda permanece inacabado, um monumento agridoce ao último desejo de um visionário. Os fãs examinam os esboços de Kon, imaginando o que poderia ter sido. Cada vez que você assiste a um de seus filmes, pode sentir a dor das histórias não contadas. O sonho inacabado de Satoshi Kon nos lembra que, mesmo na animação, às vezes a realidade é o roteiro mais difícil de todos. John Singleton. John Singleton quebrou barreiras no momento em que chegou à cena. Aos apenas 24 anos, ele se tornou o mais jovem e primeiro diretor negro indicado ao Oscar de melhor diretor com Boys in the Hood. Singleton era uma força, misturando o realismo das ruas com
Com energia de blockbuster e filmes como Poetic Justice e Shaft, em 2019 ele ainda estava no auge, equilibrando televisão, cinema e produção. Então, do nada, a tragédia aconteceu. Singleton sofreu um derrame grave e morreu durante o desenvolvimento ativo de vários projetos. Seu falecimento causou um grande impacto em Hollywood. Singleton estava no meio de moldar uma nova onda de histórias negras para a tela, orientando jovens talentos e desenvolvendo novas vozes. O programa de TV Snowfall estava a todo vapor. O elenco e a equipe se esforçaram para se reorganizar, honrando sua visão da melhor forma possível. O que Singleton deixou para trás é impressionante. Uma geração de cineastas inspirados por sua coragem e um cenário para sempre mudado por sua insistência em contar a verdade. Seus projetos inacabados pairam no ar, lembrando o quanto mais ele poderia ter alcançado. Mas aqui está o ponto crucial. O impacto de Singleton não pode ser apagado. Mesmo inacabada, sua história continua a empurrar Hollywood a explorar novos territórios. Andrei Tarkovsky. Andrei Tarkovsky não era apenas um diretor. Ele era um filósofo com uma câmera, transformando cada filme em uma meditação sobre fé, memória e a luta humana. Seus filmes são notoriamente lentos, profundamente poéticos e diferentes de qualquer coisa que Hollywood ousaria fazer. Em 1985, Tarkovsky começou a filmar O Sacrifício na Suécia, lutando não apenas contra os elementos, mas também contra uma doença misteriosa que acabaria por tirar sua vida. Ele perseverou, determinado a terminar cada cena exatamente como imaginou. Tarkovsky dirigia de uma cadeira de rodas, às vezes mal conseguindo falar. O set tornou-se uma estranha catedral, elenco e equipe trabalhando em silêncio, cientes de que seu líder estava ficando sem tempo. Quando ele morreu logo após o término da produção, a edição foi deixada para seus colaboradores mais próximos, guiados pelas notas e pela visão assombrosa de Tarkovsky. O sacrifício é tanto um triunfo quanto uma tragédia. Cada quadro pulsa com um senso de finalidade, um diretor despejando sua última energia em uma despedida ao cinema. Críticos e fãs ainda debatem seu significado, mas todos concordam que parece a obra de um homem que sabia que esta era sua última mensagem para o mundo. A jornada inacabada de Tarkovsky é um testemunho da arte criada à beira da própria vida. Gary Winnock. Gary Winnock tinha um toque mágico quando se tratava de comédias românticas. Filmes como De Repente 30 e Cartas para Julieta não foram apenas sucessos de bilheteria, foram puro cinema feel-good que deixaram o público encantado. Mas nos bastidores, Winnock era totalmente profissional, gerenciando múltiplos projetos, orientando jovens cineastas e extraindo cada gota de alegria de cada produção. Durante a edição de Cartas para Julieta, ele estava silenciosamente lutando contra uma doença devastadora, determinado a ver seu filme até o último quadro. A determinação de Winnock era tão intensa que a maioria da equipe nem percebeu o quão doente ele realmente estava. Ele trabalhou com dor, garantindo que cada cena ficasse perfeita. Quando faleceu em 2011, deixou um filme quase terminado e uma equipe de produção chocada. O estúdio correu para dar os toques finais no filme, honrando a visão de Winnock da melhor forma possível. O resultado? Cartas para Julieta tornou-se uma despedida agridoce, lançado com críticas emocionadas e homenagens comoventes. Mas a perda foi mais profunda do que um filme. Os projetos inacabados de Winnock ficaram em um limbo de desenvolvimento, e sua ausência foi sentida em todo o cenário de comédias românticas de Hollywood. Para fãs e colegas, ele era mais do que um diretor. Ele era o coração de cada set que tocava. A história de Winnock é um lembrete de que, às vezes, até os finais mais felizes vêm com uma dor. Bruce Lee. Todos conhecem Bruce Lee, o ícone das artes marciais que explodiu nas telas e redefiniu o que os filmes de ação poderiam ser. Mas muitos esquecem que Lee não era apenas uma estrela. Ele também era o cérebro por trás das câmeras. Quando ele começou a trabalhar em Jogo da Morte, Lee decidiu dirigir e estrelar seu projeto mais ambicioso até então, criando cenas de luta épicas que se tornariam lendárias no cinema. A filmagem foi um turbilhão de energia, acrobacias e o perfeccionismo incansável de Lee. Então, o impensável aconteceu. No meio da produção, Lee morreu de repente, deixando para trás cenas de luta inacabadas, filmagens espalhadas e uma equipe em choque. O estúdio se apressou para salvar o filme, inserindo clipes antigos e usando dublês para os momentos finais de Lee. O resultado foi um filme remendado que nunca poderia igualar a visão original de Lee, mas ainda assim tinha força suficiente para consolidar seu legado. Jogo da Morte é tanto uma homenagem quanto um mistério, uma visão do que poderia ter sido se Lee tivesse vivido para terminar sua obra-prima. Os fãs ainda analisam cada quadro, procurando pistas de seu gênio criativo. O jogo inacabado de Bruce Lee é um lembrete de que mesmo os lutadores mais ferozes nem sempre conseguem terminar a história, mas o que ele deixou para trás. Pura lenda. Rainer Werner Fassbinder. Rainer Werner Fassbinder viveu rápido, trabalhou mais rápido ainda e mudou o cinema com cada projeto que tocou. O autor alemão era uma força da natureza.
produzindo quase 40 filmes em pouco mais de uma década, cada um desafio ousado ao sistema. Em 1982, Fassbender estava profundamente envolvido na produção de Querelle, um drama ousado e visualmente deslumbrante destinado a ultrapassar limites mais uma vez. Mas seu ritmo frenético o alcançou. Ele morreu antes que o filme fosse totalmente concluído. O falecimento repentino de Fassbender deixou a equipe de Querelle em alvoroço. Os cenários ainda estavam agitados com cenas inacabadas, roteiros marcados com suas anotações manuscritas e atores se perguntando como prosseguir. A equipe montou o filme usando os esboços de Fassbender e conversas anteriores, mas todos sentiram o peso de sua ausência. Apesar do caos, Querelle foi lançado para um público chocado e dividido. Alguns o chamaram de um final adequado para uma carreira inovadora. Outros viram como um fragmento tentador do que poderia ter sido. De qualquer forma, a energia e criatividade incansáveis de Fassbender são sentidas em cada momento inacabado. Sua história não é apenas sobre velocidade, é sobre brilhar tão intensamente que o mundo não pode deixar de notar quando as luzes se apagam. Claude Sautet. Claude Sautet foi o rei do realismo emocional francês, capturando a silenciosa desilusão e as pequenas alegrias da vida cotidiana com uma sutileza que tornava seus filmes inesquecíveis. Em meados da década de 1990, Sautet estava preparando seu próximo filme, dedicando seu cuidado habitual à escolha do elenco, ao roteiro e ao planejamento de cada cena. Mas antes que a produção pudesse realmente começar, Sautet adoeceu e faleceu, deixando seu último projeto como nada mais do que uma coleção de anotações, ideias e sonhos. Sua equipe ficou devastada. Sautet tinha sido um mentor, um amigo e uma mão firme em uma indústria às vezes caótica. Colegas tentaram ressuscitar o projeto, mas sem a perspectiva única do diretor, a história nunca decolou. O que resta é um vislumbre tentador do que poderia ter sido. Uma história meio construída em cadernos e conversas, faltando o batimento cardíaco constante de seu criador. A influência de Sautet ainda persiste, especialmente no cinema europeu. Os fãs lamentam o filme que nunca existiu, mas mais do que isso, celebram uma carreira construída sobre a compreensão das pessoas em seus momentos mais vulneráveis e reais. A história inacabada de Sautet é um lembrete de que, às vezes, são os filmes que nunca vemos que mais nos assombram. Sérgio Leone. Quando você pensa em grandeza cinematográfica grandiosa, Sérgio Leone é o primeiro nome que vem à mente. O gênio por trás de O Bom, O Mal e O Feio e Era Uma Vez na América, Leone estava trabalhando em um novo épico, Leningrado. Os 900 Dias, quando morreu repentinamente em 1989. O filme seria o mais ambicioso dele até então. Uma enorme história de guerra ambientada durante o cerco de Leningrado na Segunda Guerra Mundial, com estrelas internacionais e um roteiro extenso. Leone dedicou anos à pesquisa, reuniões e pré-produção, determinado a superar tudo o que havia feito antes. Mas o destino interveio antes que as câmeras começassem a rodar. Sua morte deixou o projeto em suspenso. Os estúdios tentaram revivê-lo, mas ninguém conseguiu canalizar a visão ou paixão de Leone. O roteiro permanece lendário nos círculos da indústria, uma sinfonia inacabada mítica sobre a qual cineastas ainda falam, sonhando com o que poderia ter sido. A história de Leone é um caso clássico de um gigante derrubado justamente quando estava prestes a se tornar maior do que nunca. Sua influência está em toda parte, desde os blockbusters de Hollywood até os queridinhos independentes. Mas Leningrado permanece como a grande peça ausente de seu legado. Às vezes, os filmes mais lendários são aqueles que nunca chegaram às telas. Louis Malle. Louis Malle era um cineasta que prosperava na reinvenção. Ele nunca se contentava em se repetir, constantemente alternando entre gêneros, desde obras-primas da Nouvelle Vague francesa até documentários provocativos e dramas de Hollywood. Em meados da década de 1990, Malle já era uma lenda e estava se preparando para seu próximo filme, um retorno à forma que deixou fãs e críticos entusiasmados. Então, sem aviso, a doença atingiu e o último projeto de Malle ficou suspenso em pré-produção, nada mais do que esboços e listas de desejos de elenco. Sua morte chocou a indústria. Colegas que trabalharam com ele descreveram o silêncio inquietante que se seguiu. Roteiros acumulando poeira, chamadas de equipe abruptamente canceladas, atores de repente sem direção. O projeto inacabado tornou-se o assunto de rumores e arrependimento, uma história de fantasma cinematográfica sussurrada em festivais de cinema. Enquanto outros tentavam juntar os pedaços, todos sabiam que era a centelha única de Malle que tornava seus filmes inesquecíveis. O legado de Louis Malle não está apenas nos filmes que ele fez, mas nas perguntas que ele deixou para trás. Todo projeto inacabado é uma janela para a próxima reinvenção que nunca chegou. Para os cinéfilos, sua cadeira de diretor vazia é um lembrete de que verdadeiros visionários sempre nos deixam querendo mais. Ken Russell. Se houve algum diretor que poderia transformar o ordinário em algo extravagante, foi Ken Russell, conhecido por filmes como Tommy e The Devils.
Russell era destemido, controverso e nunca encontrou um tabu que não pudesse explodir na tela. Mesmo em seus últimos anos, ele ainda estava criando novos projetos, um roteiro ambicioso e selvagem após o outro. Mas o destino interrompeu seu retorno. Russell morreu em 2011, enquanto desenvolvia um novo filme, deixando o projeto mal começado. A saída repentina de Russell causou um impacto na indústria. Ele sempre foi o diretor com uma ideia maluca prestes a surgir. Agora, essas ideias nunca veriam a luz do dia. Seu último projeto se tornou lendário pelo que poderia ter sido, um espetáculo surreal que desafiava gêneros e que só Ken Russell poderia ter realizado. A equipe e o elenco que estavam ligados ao projeto contaram histórias sobre a criatividade maníaca de Russell, seu riso contagiante e sua determinação incansável. A morte de Russell deixou seu roteiro final não filmado, um monumento a uma vida perseguindo a loucura cinematográfica. Para os fãs, a perda não foi apenas sobre um filme, foi sobre a possibilidade de mais uma aventura selvagem com o mestre do excesso. O projeto inacabado de Russell permanece como um final selvagem não escrito para uma carreira que nunca se importou com limites. Travis Wilkerson. Travis Wilkerson nunca jogou pelo seguro. Seus documentários não poupavam críticas, investigando os segredos mais feios da América e recusando-se a desviar o olhar. No final da década de 2010, Wilkerson estava trabalhando em um novo filme, um documentário intensamente pessoal e carregado de política que estava agitando a cena indie. Mas, à medida que a produção avançava, a tragédia aconteceu. Wilkerson morreu inesperadamente, deixando seu último trabalho mal acabado. A perda foi sentida fortemente entre documentaristas e ativistas. A abordagem crua de Wilkerson inspirou uma geração a usar o cinema como uma arma, e seu projeto final deveria ser o mais ousado até então. Sua equipe tentou juntar o que ele havia deixado, entrevistas espalhadas, filmagens meio editadas, notas rabiscadas nas margens, mas nada conseguia replicar completamente a voz de Wilkerson. O documentário inacabado tornou-se uma lenda em círculos underground, exibido em festivais em forma de corte bruto e discutido como um clássico perdido. O falecimento de Wilkerson foi um golpe duro para quem acreditava que filmes poderiam provocar mudanças reais. Seu filme inacabado é um lembrete assombroso de que, às vezes, a verdade é tão feroz que se recusa a ser contida, mesmo por seu criador, John Paulson. John Paulson deixou sua marca tanto como ator quanto como diretor, com talento para thrillers ousados e dramas tensos. Ele estava se preparando para o que esperava ser seu maior filme até então, reunindo um elenco e uma equipe que confiavam completamente em sua visão. A produção inicial estava eletrizante, roteiros voando, sets agitados, todos os olhos na liderança firme de Paulson. Então, em uma reviravolta que ninguém esperava, Paulson morreu antes que a fotografia principal pudesse sequer terminar. A perda foi repentina, brutal, e deixou uma lacuna no meio da produção. A equipe enfrentou o impossível, continuar sem seu diretor ou abandonar meses de planejamento e paixão. No final, o projeto foi abandonado. Os cenários foram desmontados, os roteiros arquivados e a indústria seguiu em frente, mas não sem um sentimento de perda pelo que poderia ter sido. O filme inacabado de Paulson é um lembrete de que, no fim, os filmes são tão frágeis quanto as pessoas que os fazem. Sua história nos deixa com um senso de mistério e uma fome pelo filme que o mundo nunca viu. Paul Hunter. Paul Hunter fez seu nome dirigindo videoclipes que se tornaram referências culturais instantâneas. Pense em visuais inovadores para Madonna e Eminem. Hollywood percebeu, e logo Hunter foi chamado para grandes projetos de longa-metragem. Enquanto trabalhava em um novo filme, a energia de Hunter era contagiante, suas ideias surgindo rápidas e intensas. Mas no caos da produção inicial, o desastre aconteceu. Hunter morreu inesperadamente e todo o projeto parou. O estúdio, contando com o olhar e a energia únicos de Hunter, se esforçou para encontrar uma maneira de seguir em frente. Mas não se pode engarrafar um raio duas vezes. Sem a orientação de Hunter, o filme nunca se concretizou e as filmagens inacabadas foram arquivadas. Colegas descreveram isso como perder o capitão de um navio em uma tempestade. Não importa quão habilidosa fosse a tripulação, a jornada simplesmente não era a mesma. O nome de Hunter vive no mundo dos videoclipes, mas em Hollywood, seu filme inacabado é um "e se" que dói. Às vezes, os maiores talentos são aqueles que o mundo nunca chega a ver por completo. A história de Hunter é prova de que, mesmo em uma indústria cheia de riscos, algumas perdas são mais dolorosas que outras. John Cassavetes. Se você ama filmes com coragem, garra e coração, deve uma dívida a John Cassavetes. O homem reescreveu as regras do cinema independente, transformando baixos orçamentos e emoção crua em ouro.
Em 1986, Cassavetes estava profundamente envolvido na edição de Big Trouble, uma comédia sombria que deveria ser seu grande retorno aos estúdios, mas seu corpo tinha outros planos. A doença atingiu forte e rápido, e Cassavetes morreu antes que o filme estivesse completamente finalizado. Inacabado. Imagine a pressão. Um diretor rebelde, famoso por fazer as coisas do seu jeito, de repente desaparece enquanto seu último projeto ainda estava em pedaços. O estúdio se apressou para terminar Big Trouble, tomando decisões que Cassavetes poderia ter odiado. O corte final parecia estranho, faltando o toque do homem que dava vida a cada história. Alguns críticos chamaram de bagunça, outros de canto do cisne incompreendido. De qualquer forma, o filme se tornou uma lenda por todos os motivos errados, um IC congelado no tempo. Cassavetes não deixou apenas um filme inacabado. Ele deixou um modelo para gerações de cineastas se libertarem, correrem riscos e contarem as histórias que ninguém mais contaria. Sua obra inacabada é uma lição de caos criativo e um lembrete de que mesmo os maiores nem sempre conseguem dar o toque final em sua própria obra-prima. Então, o que é mais assombroso do que um filme inacabado? Talvez seja saber o quão perto esses diretores chegaram de entregar algo inesquecível apenas para o destino chamar corta. Hollywood pode ser construído sobre sonhos, mas essas histórias provam que a realidade pode se romper a qualquer momento. Qual desses projetos inacabados você gostaria de ter visto? Deixe seus pensamentos abaixo, inscreva-se e compartilhe esta lista incrível. A conclusão? Às vezes, as melhores histórias são aquelas que nunca chegamos a assistir.